Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos aqui diretamente dos estúdios do SESI Salvador. E eu estou aqui tendo a enorme honra, a enorme satisfação de fazer esse bate-papo, ter esse chat aqui com vocês. Estamos aí com a nossa amiga Andréa, monitorando todo mundo aí. Ela vai escrever aí, que aparecer aí para mim, mandar contato. Estou aqui com meu amigo Rodrigo, passeando aqui, tirando foto comigo. Estamos aqui à disposição para bater o maior papo com vocês. Vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas, para tirar suas dúvidas. Esse é um momento muito legal aqui do nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES, cursos online e da Estácio. E nessa oportunidade, mais ainda, com essa honra multiplicada que é de ser coordenador, co-coordenador com os meus amados amigos Ariana Manfredini e Renato Saraiva, eu quero me colocar à disposição de vocês, como sempre. A nossa ideia é sempre essa, de tentar fazer com vocês o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do país. E para isso, precisamos de você, fazendo as suas observações, seus elogios, suas críticas, nós estamos à sua disposição. E aí pode mandar, dou inclusive o meu e-mail pessoal, rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br. Você tem alguma sugestão, alguma observação, alguma crítica? Pode mandar. Nós estamos aí para auxiliar, para tentar aperfeiçoar, para tornar efetivamente o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do país, o que eu sei que nós já temos. Em conteúdo, eu não tenho a menor dúvida. E se tiver algum aspecto técnico que você queira aperfeiçoar, pode dar sugestão. A gente vai fazer o máximo para estar presente, top, sempre à sua disposição. E aí, meu velho, vamos bater um papo? Você aí, de todos os cantos do Brasil, que está aí online com a gente, pode fazer as perguntas, pode fazer observações, pode sugerir, pode nos procurar também nas redes sociais, pode aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ó, tira uma foto aí, alguém esteja aí com a câmera na mão, tira uma foto desse momento que você está aí participando do chat com a gente, posta, me marca, eu vou fazer uma repostagem para lhe prestigiar e para você ter essa oportunidade de interagir, porque é uma das coisas mais gostosas que eu estou tendo nesse prazer. Eu vou confessar a você, eu criei muita resistência no começo para ir para os cursos online, estava muito acostumado, aquela coisa, professor há mais de 20 anos, né, sempre naquela coisa de gostar muito do presencial, mas, cara, estou adorando trabalhar com os cursos online. Tem sido, assim, uma oportunidade muito legal mesmo, porque eu estou interagindo com pessoas de todo o país. A gente mantém contato pelas redes sociais e toda vez, quando eu vou fazer uma palestra em algum canto, eu digo, olha, fui seu aluno, não sei o quê, poxa, tem sido maravilhoso e para mim é um prazer mesmo receber essa energia de volta, ter todo esse prazer. Está chegando pergunta, eu vou ler as perguntas que já chegaram aqui, mas alguém já mandou uma pergunta aqui online. E eu já vou lá, é da Lana, e aí não se preocupe, aqui é como um periscope, entende? É um chat. Você não tem problema, aqui tem só, quem sabe faz ao vivo, e você joga a pergunta e eu respondo. Qualquer coisa, tá valendo. Lana Raíssa Aires Silva. Diga de onde vocês são, de que estado, que é interessante mandar um abraço, né? Mas Lana Raíssa Aires Silva perguntou, tenho dúvidas quanto aos embargos de terceiro no processo de trabalho. O procedimento, como se dará com o novo Código de Processo Civil e os processos que estão em curso? Olha, essa pergunta está relacionada com o tema da aplicação da lei processual no tempo, né? E isso é algo muito importante, né? Porque como não há um regramento específico na CLT a respeito dos embargos de terceiro, o procedimento a ser utilizado é todo o do Código de Processo Civil, né? E aqui é interessante porque, na verdade, a gente não tem uma disciplina normativa específica na legislação processual trabalhista. Embora haja menção nos embargos de terceiro, quando fala, por exemplo, do cabimento do agravo de petição, né? O agravo de petição é o recurso cabível contra a decisão dos embargos de terceiro, que normalmente são na execução, né? Então, aqui é importantíssimo você ter em mente a previsão do novo código, que ele fixou expressamente que também se considera terceiro, para fim dos embargos, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não faz parte. Então, isso aí pode ser alguma coisa que resolve um problema que já houve, inclusive, questões de exame da ordem de tempos idos, em que se discutia, olha, vem cá, se foi feita desconsideração da personalidade jurídica, o indivíduo entra com embargo de execução ou com embargo de terceiro?
A resposta agora é solucionada pelo novo Código de Processo Civil. Se a pessoa está tendo seus bens constritos, né? Está tendo uma persecução, nesse caso, uma constrição judicial, uma penhora de bens, e ele não foi antecedido por um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é terceiro. Agora, se houve o incidente, se houve essa inovação do Código de Processo Civil, né, nesse caso, aí você vai ter expressamente uma situação de embargos à execução. E aí, quando vocês estão me ouvindo, pode jogar a pergunta. Eu vou ler as perguntas que eu já recebi pelo chat anterior, né? Perguntas que mandaram, né? E uma pergunta que eu quero, na verdade, deixar uma referência, porque a depender, se não chegar muito mais perguntas, eu vou trabalhar isso, é que eu quero dizer, eu quero falar, e foi uma sugestão, inclusive, do nosso aluno Luciano Carlos de Assis Oliveira. Ele pediu que eu comentasse, eu acho que é interessante fazer essa referência. Para você, meu amigo, que está, eventualmente, não está ligado nesse ponto, você precisa saber que o TST baixou a instrução normativa número 39. Essa instrução normativa 39 é importantíssima, você tem que estar ligado nela. Por quê? Porque ela é a diretriz teórica hoje, que parte do TST, né, para dizer o que é que deve ser aplicável ou o que não é aplicável do Código de Processo Civil no processo trabalhista. Um tema, portanto, importantíssimo da ordem do dia, né? E aí, sobre essa questão, o Derotino de Araújo Pinho também perguntou o que de fato será aplicado de imediato no processo de trabalho em relação ao novo Código de Processo Civil, né? Ele tem total compreensão de tudo aquilo que for compatível, poderá ser aplicável. Mas o que é aplicável? O que é compatível? Né? Aí nós vamos falar sobre isso. E a diretriz teórica hoje é da instrução normativa número 39, que deve ser a base. Eu vou fazer minúcias dela, vou lê-la aqui com vocês. Vale a pena vocês estarem com o seu computador ligado, puxa aí, abra uma janela, abra instrução normativa 39 do TST, deixa ela aberta. Por quê? Porque isso vai facilitar no campo da leitura, da explicação dos dispositivos. Puxe também, deixe aberta como uma janela aí no seu computador, o próprio novo Código de Processo Civil, porque isso vai facilitar a compreensão. E aí, antes de fazer minúcias sobre a instrução normativa, vamos tirar as dúvidas específicas. O Jefferson Fernando Lima Rocha, ele fez uma pergunta que é fundamental. É fundamental até para compreender depois essas minúcias da instrução normativa. Ele pergunta: a instrução normativa número 39 do TST é de aplicação obrigatória pelo juiz do trabalho? Pergunta importantíssima, Jefferson. E aí, o tema é polêmico, mas é polêmico do ponto de vista da chamada disciplina judiciária. E aí, nesse ponto, disciplina judiciária, me permita dizer para você, daqui a pouco, abra uma janela aí e veja daqui a pouco, puxa aí o Papeando com Pamplona que eu fiz com o Ives Ganda da Silva Martins Filho, hoje presidente do TST, sobre o tema da disciplina judiciária. Um tema importantíssimo, né, na prática, e ele talvez seja a maior autoridade no Brasil sobre o tema. Né? E aí, porque vamos falar um pouco o que é que o TST queria fazer com a instrução normativa. Muito simples. A pretensão dele com a edição da instrução normativa é justamente que ela seja obrigatória, né, em relação a todas as instâncias do Justiça do Trabalho. E isso fica muito claro mesmo quando a gente olha os considerandos, né, ou como se quiser falar em latim, os consideranda, olha, sendo chique, né, da instrução normativa. Né? Ele fala expressamente, considerando a exigência de transmitir segurança jurídica aos jurisdicionados e órgãos da Justiça do Trabalho, bem assim o escopo de prevenir nulidades processuais em detrimento da desejável celeridade. Qual é a intenção do TST? É muito simples. Ninguém é menino. Ninguém é inocente. Todo mundo sabe que há grande polêmica sobre a aplicabilidade ou não de determinados preceitos, determinadas novidades do Código de Processo Civil. E aí, aplica ou não aplica? A gente vai viver um período de grande debate, né?
Me permita novamente, você puxa aí uma janelinha, deixa para ver assim que terminar a aula, veja o Papeando com Pamplona que eu fiz com o Sérgio Torres Teixeira, que também é nosso professor aqui, desembargador do TRT do Pernambuco, e ele literalmente analisando as primeiras impressões sobre a aplicação, a aplicabilidade do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. Veja, não deixe de ver isso, veja também o sobre desconsideração da personalidade jurídica com Márcio Tadeu, você vai ver aí, vai ter um repertório bom, e se me permita, veja até o anterior, quando a gente falou sobre uma visão geral sobre o CPC como um todo, com Alexandre Câmara. Tudo isso você vai ver, pode ver no site do SES TV, www.sestv.com.br, ou no meu site pessoal, www.rodolfopamplonaFilho.com.br. Nos dois você vê todos os episódios do Papeando, que você vai ter uma oportunidade boa de ter um conhecimento aprofundado, mas de maneira leve, sempre fundindo com poesia. E aí nós vimos lá 3 episódios específicos relacionados ao novo Código de Processo Civil. Repetindo, Alexandre Câmara, em primeiro lugar, Sérgio Torres Teixeira e depois Márcio Tadeu Guimarães Nunes. Vejam aí, você não vai se arrepender. Né? E aí, o que é que nós temos? É claro que o TST quis poupar, evitar, nesse ponto, maiores controvérsias sobre o que é que deve ser aplicável e o que não deve ser aplicável. É claro que ninguém pode se arvorar como o senhor da razão e dizer que o TST acertou em tudo. Há pontos que eu confesso aos senhores, talvez 1 ou 2 pontos em especial, eu acho que poderiam ser tratados de forma diferente. Todavia, o TST estabeleceu a sua diretriz. Então, tudo aquilo que segue essa diretriz, fatalmente não subirá para o TST. Né? Por quê? Porque dentro dessa linha está se seguindo as próprias recomendações. Né? Como são questões relativas à aplicação de um ato administrativo, que é a instrução normativa, elas inevitavelmente serão levadas à perspectiva mais favorável e mais provável é no sentido de não ser facultativa a utilização, não é mesmo? Por quê? Porque se você segue a linha que o próprio TST propugnou, é algo de uma possibilidade de uma manutenção muito clara em termos de segurança, evitando criar falsas expectativas, né? Agora, a gente pode dizer, inclusive, e essa, digamos assim, é sempre bom conhecer história, e no meu caso, não somente conhecer história, mas ser testemunha da história, né? Para verificar que uma situação semelhante ocorreu com a Instrução Normativa número 27, né, que é de 2005. Foi a instrução normativa que veio para disciplinar as ações que passaram a correr na Justiça do Trabalho em função da ampliação da competência da emenda 45. Né? Ou seja, o TST estabeleceu essa diretriz e que passou a ser aplicado pela maior parte dos juízes do trabalho. Da mesma forma, o ato, anote aí, 491 de 2014. Esse ato 491 de 2014, ele regulou a aplicação da Lei 13.015 de 2014, a Lei dos Recursos Trabalhistas, né? Que nesse ponto, modéstia à parte, puxando a sardinha para nosso processo de trabalho, é muito melhor do que o novo CPC. Né? E esse ato veio aplicar, veio regular a aplicação dessa lei aos recursos interpostos das decisões publicadas a partir da data de sua vigência. Agora, é preciso que nós estamos num curso de pós-graduação, a melhor pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do país. E aí, a gente não pode fechar os olhos. É claro que a instrução normativa é um provimento de natureza administrativa, né? Ou seja, não há uma força normativa imperativa nessa instrução normativa. Ela tem um campo de tentar pacificar. Se o juiz decidir fora dela, ora, não há que se falar em sanção, não há que se falar em responsabilização, descumprimento da lei, mas há uma diretriz teórica que, eventualmente, pode ser rediscutida, mas precisa ser melhor fundamentada para ser rediscutida. Não deve chegar naquela situação, ó, não aplico porque eu acho que é inaplicável, que é incompatível. Por que é incompatível? O TST está dizendo que é compatível. Né? Então, por que pensar dessa forma?
A mesma coisa, quando o TST disser e disse na instituição normativa, nós vamos estudá-la daqui a pouco, que determinado dispositivo é incompatível, o juiz não está proibido de aplicar, mas ele vai ter que trazer uma carga de fundamentação muito maior, não é mesmo? Por quê? Porque, olha, o TST já disse que não é aplicar. Por que você quer aplicar? Por que essa teimosia? Né? É teimosia, é convicção? Então, demonstre isso para quem sabe o TST mudar a sua diretriz. Mas, fatalmente, você já sabe que há uma grande possibilidade, uma grande probabilidade dessa decisão ser reformada. Né? Então, essa é uma questão que precisa ser bem interpretada. Por quê? Porque pode, talvez, os menos avisados confundirem o fato do novo CPC conferir força obrigatória a precedentes judiciais. Este não é o caso. A instrução normativa não é um precedente judicial. É uma regulamentação administrativa, ainda que feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, não há amparo constitucional expresso no sentido da vinculação de órgãos judiciários funcionalmente inferiores a diretrizes administrativas emanadas do TST. Né? Então, cada um na sua, mas é lógico que essa é uma diretriz que deve ser observada, ainda que seja para ser contrariada, mas trazendo uma fundamentação. Não vou negar aos senhores que, nos meus 21 anos de magistrado, né, eu tendo a aplicar as instruções normativas. E, embora não haja uma força vinculante imperativa, há, sem sombra de dúvida, uma análise macro do processo que recomenda-se fazer, e eu recomendo a você que, eventualmente, você que já está na magistratura, está fazendo o nosso curso de pós-graduação, ou você que pretende ir para a magistratura, não é mesmo? Então, respondida a questão sobre a aplicabilidade, né, sobre se há obrigatoriedade da aplicação da instrução normativa número 39. Segunda dúvida de Fernanda Luiz. Pode continuar mandando dúvida aí, viu? André, você está me ouvindo jeitinho? Bota uma mensagem assim só para ver, para eu não me sentir só. Eu gosto aqui. Mandem mensagens, eu gosto de mensagens. Né? E aí a gente manda um beijo, manda abraço, pode mandar, quero mandar beijo para todo mundo. Quem escrever aí, você me avisa, diz o nome do pessoal para eu poder mandar um beijo no final ou durante, eu topo tudo. A minha intenção aqui é para... Sou beijoqueiro, ela disse que eu sou beijoqueiro e eu sou beijoqueiro. Quero mandar beijo para todo mundo, né? Para mim é um prazer enorme estar aí à disposição de todos vocês. Vamos lá? E aí, vamos mais aqui, uma dúvida aqui da eu gosto de saber, assim, depois você pode dizer para mim, André, se você puder botar aí na tela para mim, de onde é que é cada uma dessas pessoas, que eu só tenho os nomes, né? Não sei se tem a identificação aí, né? E é sempre legal mandar um abraço para a cidade. Quando eu vou no Periscope, né? Eu faço isso direto, pode me seguir lá, né? Tá certo? Então, quem entrar aí, você avisa. Esse aqui, eu só tenho o nome das pessoas, não tenho de onde são, né? Fernanda Luiza de Oliveira Teixeira, né? Ela diz assim, boa noite, boa noite, boa noite. Minha dúvida é sobre a aplicação do novo CPC no julgamento dos recursos trabalhistas interpostos sob a égide do CPC de 73. Aqui uma questão muito importante, Fernanda, muito importante mesmo. Né? E, em regra, as disposições do direito processual do trabalho, elas entram em vigor a partir da data da publicação da lei. E não é do direito processual do trabalho somente, é do direito processual civil como um todo, né? Com eficácia imediata, alcançando os processos em andamento. Perceba que eficácia imediata não quer dizer eficácia retroativa. Não, nós estamos imaginando a partir daquele momento. Né? Os atos processuais, por isso, realizados sob a égide da lei anterior, permanecem válidos, absolutamente válidos, e produzem os efeitos que a lei velha lhes imprimir, não é mesmo? Então, essa é a linha. Aí, ou seja, nesse sentido, o que é que você precisa compreender, minha amiga Fernanda Luiza? Né? O direito processual brasileiro, ele adota o que nós convencionamos chamar, anote aí essa expressão muito importante e que revela o estado de arte da matéria do direito processual brasileiro. Né? Ele adota um sistema denominado isolamento dos atos processuais. O que é esse sistema
do isolamento dos atos processuais? É muito simples. Estando em desenvolvimento um processo, né, a lei processual nova regulará apenas os atos processuais que serão praticados após a sua vigência. Vou repetir. A lei processual nova regulará apenas os atos processuais que serão praticados após a sua vigência. Não alcança atos realizados sob o império da lei anterior. Ou seja, você está na lei anterior, praticou o ato dentro das regras ali, plenamente válido. A partir daquele momento, os novos atos processuais devem seguir a nova regra de disciplina. Ou seja, a lei nova, e aí você precisa entender bem, a lei nova atinge os processos em curso? Sim, mas isolando os atos já praticados. Né? Por quê? Porque há quem defendesse isso está errado. Não é algo que no consenso judicial tenha sido acolhido. Que, foi ajuizado no sistema processual anterior, há um ato jurídico perfeito, não. O ato jurídico perfeito é o ato processual praticado. Isso sim, disciplina-se sobre a lei anterior, mas não é o processo, porque o processo é um conjunto de atos. Logo, os atos que vão ser praticados, que passaram a ser praticados já que o novo CPC entrou em vigor dia 18, né? Nós estamos aí com há poucos dias da sua vigência. Neste caso, os atos a ser praticados depois do dia 18 já são praticados sobre a disciplina do novo CPC. E, nesse sentido, é referência obrigatória. Anote aí, meu amigo, anote aí, minha amiga, o artigo 912 da CLT. Ele diz o seguinte, olha lá, anota aí, 912 da CLT. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência dessa consolidação. Ou seja, a própria CLT, quando se referia à sua aplicabilidade, adotou essa teoria. E isso é algo que não é inédito no nosso ordenamento, não é isolado da CLT, é algo próprio do CPC de 73, anote aí, eu vou ler cada um deles. O CPC de 73, no artigo 1211, é também do CPC de 2015, a Lei 1046, e está também no ato 491 do TST. O ato 491 do TST, repito, é aquele que regula a aplicação da Lei 13.015, né, a nova Lei dos Recursos Trabalhistas, né, a partir da sua vigência. Vamos ler cada um dos dispositivos. O artigo 1211 do Código de Processo Civil de 73 fala expressamente: esse código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Lembre-se, o CPC de 73 é nosso Código de Processo Civil, é um Código de Processo Civil nacionalmente unificado, não é mesmo? Ele substituiu o anterior dos anos 30, 39, né? E é o nosso segundo Código de Processo Civil nacionalmente unificado, porque antes de 39 era possível ter legislação processual estadual, né? A gente sempre fala do Código de Processo Civil da Bahia, né? Houve essa norma e você poderia ter até aquele momento, né? Então, você vai ver isso. Também pode ver no artigo 1046 do CPC de 2015. Ele fala lá, ao entrar em vigor esse código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5869, que é o Código de Processo Civil de 73. Ou seja, processo pendente, aplica-se sim o novo Código de Processo Civil, salvada a validade dos atos processuais feitos na vigência do Código de Processo Civil anterior. Né? Em relação ao ato 491 de 2014, né, 491 do TST, o que é que ele disse assim? Ele disse assim, no parágrafo único lá, disse, no artigo 1º, aplica-se, o artigo 1º diz lá que a Lei 13.015 aplica-se aos recursos interpostos das decisões
publicadas a partir da data da sua vigência, ou seja, automaticamente. Né? E o parágrafo único desse artigo 1º diz lá: as normas procedimentais da Lei 13.015 de 2014 e as que não afetarem a noção da compatibilidade, o direito processual adquirido de qualquer das partes, aplicam-se aos recursos interpostos anteriormente à data de sua vigência, em especial as que regem o sistema de julgamento de recursos de revista repetitivos, o efeito interruptivo dos embargos de declaração e a afetação do recurso de embargos no Tribunal Pleno, no TST, dada a relevância da matéria, o artigo 7º. Isso aqui é uma questão bem interessante, porque é uma regra que não é inovadora no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, o que está lá no Código de Processo Civil de 2015 está na Instrução Normativa, estava na CLT e estava no Código de Processo Civil de 73 e está também no Ato 491, que regula novos recursos. Ou seja, em síntese, direito processual novo é de aplicação imediata, mas não retroativa. Né? É importante dizer que, em matéria de recursos, o princípio da irretroatividade das normas processuais há de ser entendido em termos. O que é isso? O artigo 915 da CLT fala: não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência dessa consolidação. O que é isso, meus amigos? É muito simples, porque é a compreensão do isolamento dos atos processuais. Ora, se o ato foi praticado ou o prazo estava em curso para a prática, no momento da vigência do novo Código de Processo Civil, uma regra de segurança jurídica importa em reconhecer validade às hipóteses existentes anteriormente. Por quê? Porque o ato estava em curso ou já tinha sido realizado. Então, isso quer dizer, em síntese, que ao propor uma reclamação trabalhista, a parte ainda não possui direito adquirido a dado recurso. Ou seja, se você ajuiza uma reclamação trabalhista hoje, mas você ainda está no momento, na fase de cognição, ainda não está em fase recursal, você não tem direito adquirido ao recurso que está previsto abstratamente. Por quê? Porque se mudou o sistema processual antes de caber o recurso, antes, no caso de ser prolatada a decisão, você não poderá invocar a aplicação daquele dispositivo. Né? Ou seja, o direito de recorrer será exercido de acordo com a lei vigente, não no ajuizamento da reclamação trabalhista, não no início da demanda, mas sim o quê? No momento da publicação da decisão de que se pretende recorrer. Está claro? Ou seja, qual é o ato? O ato que vai se isolar é da decisão a recorrer, e não a do ajuizamento. Ficou claro? Se ficou claro, podemos seguir. Vale observar, na verdade, que a Lei 13.015 de 94 já trazia para o sistema recursal trabalhista elementos que vieram a ser consagrados no CPC de 2015. Então, elas são perfeitamente compatíveis, e eu diria mais que a nossa norma processual é até melhor do que a deles. Né? E aí, vale a pena realmente um estudo, pode ser um bom tema para a sua monografia de final de curso, teria um prazer enorme de corrigi-la, né? Se vocês quiserem fazer, a instrução normativa, o artigo 8º da instrução normativa número 39 de 2016. Né? O artigo 8º da instrução normativa, tão importante que vai trabalhar aqui, admite expressamente o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, no processo do trabalho, ou seja, já era algo que já se vislumbrava na lei anterior e que o Código de Processo Civil trouxe para a nossa discussão. Vamos lá?
Outra pergunta importantíssima. Tem alguma pergunta mais aí já na tela? Alguma coisa aí, André? Se não, eu vou seguindo aqui, né? Porque eu gosto de dar prestígio aí ao pessoal, né, que está trabalhando aqui. Ó, chegou uma pergunta de Giovanni Vendramini, de Criciúma, Santa Catarina. Ô, pessoal de Criciúma, muito bem. Ó, eu vou fazer a palestra cantada lá em Tubarão, em Santa Catarina, salvo engano, dia 21 de setembro. Anota aí que a gente vai conversar sobre isso, vai ser um prazer. E o nosso amigo Giovanni está perguntando se o artigo 319, inciso 7º do CPC, é aplicável ao processo de trabalho. Aí, meu querido, olha que coisa interessante. Você abre aí uma aba para você ver a instrução normativa número 39, e você vai ver ali algumas previsões específicas de dispositivos que são aplicáveis e dispositivos que não são aplicáveis. Olha que coisa interessante, o TST não se manifestou expressamente sobre esse tema, né? E aí, pergunta lá ele, em relação aos honorários advocatícios, prevalece o mesmo entendimento com o novo CPC? O TST nessa matéria até mudou recentemente a súmula sobre honorários advocatícios, mas ainda não com base no novo CPC. Então, a priori, nós continuamos nas diretrizes que estavam nas súmulas 219 e 329 e do TST e na instrução normativa número 27. Ou seja, ainda há bastante restrição à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais no processo de trabalho, que têm sido limitados, quando é empregado e empregador, às hipóteses da Lei 5584 de 1970, ou seja, condicionando a assistência judiciária do sindicato da categoria. É claro que esse é um tema que, cá para nós, cabe uma monografia de final de curso, cabe uma reflexão muito importante, Giovanni. Que bom que você fez essa pergunta. Por quê? Porque ela insere, permite que a gente possa fazer algumas reflexões, talvez sobre uma mudança de diretriz, né? Pensando muito no justo postulante pessoal das partes, que sempre foi, entre aspas, a grande desculpa para não se aplicar os honorários sucumbenciais. Será que hoje a gente não pode ver com outros olhos isso, em função até mesmo do PJE, né? Em função do processo judicial eletrônico, que na prática, o que é que virou o justo postulante pessoal? Na prática, o justo postulante pessoal virou de demandado, né? Porque a petição inicial é feita sempre por um advogado que tem um token. É claro que alguns tribunais ainda permitem um setor de atermação, um setor de reclamação verbal, e aí o funcionário insere no sistema, mas é inegável que há uma resistência, até mesmo porque o exercício pessoal do juspostulante, ele equivale a uma automedicação, né? Eu sempre digo aos meus alunos que é como automedicar-se. Você está com dor de cabeça, toma um comprimido e passa a dor de cabeça. Ou toma um comprimido, tem um choque anafilático, um edema de glote e morre, né? Ou seja, é um risco ir para o juspostulante pessoal. Então, essa é uma questão que tem de ser bem interpretada e bem repensada, né? Talvez, quem sabe, fazer um papeando sobre honorários advocatícios. Se você gostou da ideia, avise aí para a gente, procure aí nas redes sociais, no Periscope, lá também na fanpage lá do Papeando com Pamplona, você pode ver todos os episódios lá. E também veja, aí, só me permitir aqui, bater um papo com o pessoal, depois vocês procuram aí minha banda, tá? Eu tenho uma banda de jazz chamada Crooners in Concert. Você vai lá, olhe lá, porque se você gravar um vídeo, né? Gravar um vídeo, estamos com uma promoção. Você grava um vídeo, por que você merece ganhar um DVD? Se for mais curtido, a gente manda um DVD para você. Vai ser um prazer mandar um DVD autografado. Aí para você ver o meu outro lado, o lado artista também. Agora que eu cortei o cabelo, estou diferente, né? Às vezes eu me olho aqui na tela e digo assim, pô, aquele cara não é o mesmo que começou o curso. Realmente eu mudei. Né? Mas vamos lá. Uma outra amiga aqui que fez uma pergunta. Ó, tiver mais pergunta, pode botar, viu, André? Porque eu quero dar
prestigiar em especial o pessoal que está mandando pergunta aí ao vivo. Eu sei que tem muita manifestação, você pode jogar. Eu tenho já algumas perguntas que o pessoal mandou anteriormente e eu vou respondendo aqui. Mas se aparecer, pode mandar beijo, abraço, pode mandar sugestões, crítica, pode fazer qualquer tipo de pergunta. E, na boa, a grande vantagem do Quem Sabe Faz ao Vivo é que você pode perguntar assim sobre a nossa pós em geral, mas pode perguntar sobre qualquer ramo do direito que você tenha uma dúvida aí. A grande vantagem de ser nerd é essa, né? Que eu estou à disposição para conversar sobre trabalho, processo de trabalho, mas civil também, que é outra paixão minha. Estamos à disposição. Um beijo para todo mundo. E um beijo também aqui para mais uma pergunta que eu tenho já em mãos, da Renata Lima Sequeira Darocella. Né? Boa noite, Renata. Está escrito aqui. Professor Rodolfo, minha dúvida é a seguinte. Tema importantíssimo, viu? Tema ótimo para monografia em final de curso, porque é um tema novo e, na verdade, a própria discussão da aplicabilidade, né, é um tema fascinante. Porque ele diz assim, ó, se a tutela antecipada antecedente é julgada antes da distribuição da ação principal, mesmo correndo as duas dos mesmos autos e número de processos, é ela uma decisão interlocutória? Fazendo um paralelo com a ação de recuperação judicial, posso dizer que não é interlocutória a que nega a tutela pleiteada. Isso é a Renata falando. E a que defere, sim. Pergunto porque isso tem, por óbvio, uma questão prática envolvida, que é poder ou não recorrer. Né? Aí, o que é que você precisa entender, minha amiga Renata? Né? A sua pergunta é importantíssima. Né? E aí, como é que a gente deve responder? Ressalvada a hipótese de concessão de antecipação de tutela na sentença, a decisão será sempre interlocutória, seja no campo da tutela antecipada antecedente, seja incidental. O recurso cabível no campo do processo civil é o agravo de instrumento. Ao passo que nos nossos domínios trabalhistas, né, o ato não será passível de imediata impugnação mediante recurso, seja favorável, seja desfavorável. Dois pontos merecem atenção. Na sistemática do Código de Processo Civil, serão cabíveis os embargos de declaração, né, contra qualquer decisão judicial. E essa é uma questão bastante relevante, porque nós temos uma regra específica no artigo 897-A da CLT quanto aos embargos de declaração, mas é importante mencionar que o Código de Processo Civil novo foi realmente ampliativo. Aquelas restrições tradicionais sobre cabimento de embargos de declaração, sobre decisão interlocutória, se cabe ou não cabe, no processo civil está superado, entende? Cabe de qualquer decisão. Talvez, por isso, parece-nos razoável defender que cabe também embargos de declaração, né, sobre essa decisão interlocutória, já que ela tem uma finalidade de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não necessariamente de modificá-la. Claro que temos resistência na própria literalidade do 897-A, mas confesso aos senhores, com pureza d'alma, que na minha condição de magistrado, eu aceito tranquilamente embargos de declaração de decisão interlocutória, porque às vezes algumas decisões interlocutórias são muito complexas mesmo. E note, eu não posso ficar nesse ponto com uma arrogância tal de achar que a minha decisão será absolutamente perfeita sempre. Não, talvez seja razoável admitir, ter a hombridade e a humildade de verificar que, às vezes, posso ter cometido imperfeições na auto. Eu não estou dizendo discutir o mérito. O mérito é uma questão de decisão, de convicção, de convencimento, né? Mas uma imperfeição aqui, uma contradição, uma obscuridade, uma omissão. Então, eu tendo a reconhecer, já que ela não tem uma finalidade de criticar ou reformar a decisão, mas sim aperfeiçoá-la, não é mesmo? E aí, o que é que a gente precisa dizer? A Instrução Normativa 39 de 2006 admite
expressamente. Isso está no artigo 3º. Anota aí, minha amiga Renata, né, Renata? Amiga Renata, o artigo 3º, o inciso 7, sexto, a aplicação no processo do trabalho da disciplina constante da Lei 13.105, né, a respeito da tutela provisória. Então, já é um norte para admitir a aplicabilidade da tutela antecipada antecedente. E aí, dentro dessa linha, a gente vai refletir, já que não é uma afirmação expressa peremptória, vai ser um caminho, a gente vai refletir sobre em qual extensão o artigo 304 do novo Código de Processo Civil, 304, dispositivo básico aqui para compreender, né, é a questão de qual a extensão que o artigo 304 do novo CPC gerará para aplicação no processo do trabalho, né? Aqui parece-me relevantíssimo. Agora, o que é que você precisa também lembrar? Em função da dúvida da nossa amiga Renata, né? A instrução normativa número 39, essa que eu ainda vou ler aqui ao final da aula, né? Ela expressamente, ela no seu dispositivo, o artigo 1º, inciso, o parágrafo 1º, diz que será observado, em todo caso, o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias de conformidade com o artigo 893, parágrafo 1º da CLT e a súmula 214 do TST. Sem nenhum prejuízo do que falei sobre a possibilidade de admitir-se os embargos de declaração, né? Recurso em sentido próprio, recurso vertical, recurso que tem a possibilidade de revisão da decisão no seu mérito, é a hipótese de se verificar que aí continua mesmo. O TST preferiu chamar de irrecorribilidade em separado. Eu prefiro chamar de irrecorribilidade imediata. Vocês me permitam aqui, eu quero dar uma lidinha aqui no pessoal que mandou as perguntas, para eu poder prestigiar, dizer o nome de todo mundo aí que está presente, que está agora no horário. Agora é prestigiar, né? Eu adoro fazer essas coisas aqui. Deixa eu olhar aqui, eu estou olhando no computador aqui. São alunos que mandaram perguntas ou comentários por meio do fórum para o chat de hoje. Deixa eu mandar um beijo para cada um deles. Primeiro, para Madonna Soares Meirelles, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, legal. Mariana Ferreira Garcia, do Rio de Janeiro. Elis Cristina Nogueira Xavier, de BH. Luciano Carlos de Assis Oliveira, de Cariacica, no Espírito Santo. Né? Jefferson Fernando Lima Rocha, de Dom Pedro, Maranhão, legal, faz tempo que eu vou no Maranhão lá. Fernanda Luiza de Oliveira Teixeira, de Vila Velha, Espírito Santo. Um beijo, pessoal de Vila Velha. Luiz Fernando Moreira Castanhede, de Brasília. Um abraço a todos aí também. Lana Raíssa Aires Silva mandou pergunta aí, de Dianópolis, Tocantins. Ó, tô acertando, acho que vou fazer a palestra cantada em Palmas. Vamos ver se quem sabe você conhece aí. O Giovanni aqui, que mandou também a mensagem aqui. Giovanni Vendramini, de Criciúma, Santa Catarina. Ó, se encontra lá, Giovanni, dia 21 de setembro, em Tubarão. Apareça lá. Derontino de Araújo Pinho, é do Rio de Janeiro. Um abraço para ele. João Batista de Oliveira, de São Geraldo, Minas Gerais. Gosto muito de Minas, já fui lá algumas vezes. Sérgio Cairi Santos, Salvador. Será que é Serginho o quê? Foi meu aluno na graduação? Um beijo para você, Serginho. Grande figura, gente muito boa, cara do bem, né? Se for Serginho mesmo, e se não for, grande meu abraço também. Flávia Ferreira da Silva, Campina Grande, Paraíba. Flávio, ó, eu fiz a palestra cantada em João Pessoa. Estou acertando para ir para Campina Grande, quem sabe a gente se conhece pessoalmente. Neuma Jesus de Souza Silva, de Salvador, um beijo para você aqui, minha conterrânea. Tamires Anselmo, de Uruçanga, Santa Catarina. Não conheço Uruçanga, quero conhecer Tamires aí. Meu pai era de Santa Catarina, meu pai era de Blumenau, né? Aí ele veio para a Bahia nos anos 60, arranjou a Baiana, eu nasci. E aí, vamos ver se a gente se conhece o dia. Juliana Gaião de Moraes, de Recife, estarei em Recife aí, dia 19, 20 e 21 de maio, o congresso, nosso congresso, 5º congresso online de direito de transdisciplinar, porque vai ter previdenciário, civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho. Será um prazer. Pode ter a pessoal da gravação presencial e temos aí já os fóruns temáticos rolando. Vejam aí também. E se inscrevam, gente, porque o curso é gratuito, gratuito.
e já tem mais de 10 mil pessoas inscritas. Nossa meta é chegar a mais de 50 mil, se não é que a 100 mil. Vamos brincar dizendo aqui, vamos chegar na meta e quando chegar na meta a gente dobra a meta. E a gente não vai dizer a meta. Mas vamos lá, é ótimo, vai ser um prazer recebê-los também, ter esse contato com vocês, né? Porque é muito legal. Eu confesso a vocês que é uma das coisas que estão me agradando mais trabalhar nesses cursos de pós-graduação online, que a gente tem essa oportunidade de interagir com outras pessoas. A Renata, que eu acabei de ler a pergunta aqui, a Renata Lima Sequeira Darotella, do Rio de Janeiro, quem sabe vai se conhecer aí, Renata. Um grande beijo para você. Né? E aí, mais uma pergunta. De Sérgio, Serginho, deve ser Sérgio, meu ex-aluno da graduação. Que bom ter aí também você aqui na nossa pós-graduação do SESC. Né? Sérgio Cairo Santos, fala, boa tarde. Dos artigos 439 a 441 do novo Código de Processo Civil, a expressa autorização. Obrigado, viu, André, por ter esse trabalho, pegar o nome de todo mundo aí. Um beijo para você também, sou beijoqueiro, mando um beijo para André. Né? Tá dizendo aqui, os artigos 439 a 441, né, do novo CPC, a expressa autorização quanto à utilização dos documentos eletrônicos como meios de prova. Eu gostaria que o professor Rodolfo comentasse tal autorização. Se a mesma traz inovação à prática processual trabalhista, principalmente naqueles casos em que o empregado é dispensado por justa causa, em virtude de haver tecido crítica nas redes sociais à empresa em que trabalha, e o empregador anexa ao processo capturas de tela que comprovam tal postura. O que mudará na prática? A liberdade de expressão nas redes sociais estaria ameaçada? Muito obrigado. Ô, Serginho, pergunta importantíssima, porque é uma pergunta que vai dizer respeito não somente ao processo, mas ao direito material. E aí, na prática forense, a utilização de documentos eletrônicos como meio de prova é uma realidade amplamente difundida. Meus amigos, eu falo desde a época do falecido Orkut, né? Discussões sobre comunidades, de caráter ofensivo, eu vi isso no Facebook. Os senhores talvez conheçam, bota aí no Google, vocês vão ver, abrem uma janela aí, veja aí uma decisão que foi uma decisão minha, né, em que outro dia, já tem uns 2 anos, talvez 1 ano e meio, né, eu decidi um processo e me vali do Twitter de Ivete Sangalo, porque havia uma discussão sobre o horário que teve um show, para que gerou um acidente. Aí eu fui olhar e verificar o horário do show lá. É possível se valer desses documentos. São, nesse ponto, o que eu quero dizer para vocês, Serginho, que o CPC, no particular, ele não traz propriamente uma inovação. Ele, na verdade, acolhe algo que já é admitido na prática. E isso é algo que não pode ser desprezado. Por quê? Porque as redes sociais não são terra de ninguém. Né? Ou seja, quando o indivíduo se manifesta de forma ofensiva, isso pode gerar uma repercussão. E aí, isso gerar efeitos no processo. É claro que várias questões aí são suscitadas, não é mesmo? Né? Você pode discutir a chamada investigação social, verificar um controle extralaboral do empregado. São temas que, por si só, valem monografias maravilhosas para o final do seu curso aqui. Então, é preciso ter em mente essa questão. O CPC, na minha opinião, não inova, apenas traz expressamente aquilo que já era consagrado na prática, que é a aceitação do documento eletrônico. Né? Eu gostaria de fazer, porém, 2 observações sobre esse tema. A primeira é que, em termos, né, em tempos de redes sociais, nós, hoje, é uma das coisas que eu acho mais fascinante desse novo mundo. Eu estava conversando isso agora há pouco, participei de um debate, agora há pouco, junto com o juiz Maurício Brasil, né, num observatório jurídico, discutindo sobre clamor público e decisão judicial. Né? E a gente falando que nós somos de um novo mundo. Né? Quando eu digo, poxa, eu defendi meu mestrado em 97, doutorado em 2000, o primeiro doutorado meu, e aí, eu, quando estava fazendo isso, poxa, eu escrevi sem internet. As pessoas dizem assim, pai, meu filho diz, eu tenho um casal de filhos, uma menina de 15, um menino de 10, né? E eles dizem lá, pai, você é um dinossauro, né? Porque eu fiz curso de datilografia, né? E isso é um negócio interessante, porque nós somos migrantes de um sistema analógico para um mundo virtual, enquanto muitos dos nossos filhos já nasceram nesse mundo virtual, eles são nativos.
Eles nunca tiveram dificuldades para usar um celular touchscreen. Primeira vez que a gente pegou, se mordeu todo. Claro que hoje a gente usa. E esse mundo, esse admirável mundo novo que a gente convive hoje, não é mesmo? A gente trabalha esse tema de uma forma tão ampla, né? A gente tem um mundo novo e a gente tem que aproveitar mesmo. Quando eu digo aí, olha, pode me seguir nas redes sociais, pode me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, eu estou à sua disposição, né? Para que a gente possa interagir e a gente troca. Eu fiz novos amigos, às vezes eu viajo, e aí a pessoa já fala comigo como se já me conhecesse, porque ela me vê aí na tela. Você que está fazendo o curso, já está terminando o curso, ou está no meio do curso, de repente você já criou intimidade comigo, né? Eu acho engraçado isso, a pessoa ainda nunca não tive a honra de conhecê-la pessoalmente, mas a pessoa já sabe meus apelidos da sala de aula, da presencial, que os alunos escrevem lá, e já mantém contato. Eu acho isso fascinante, eu realmente me encanto. E aí o que acontece? Nesse mundo de redes sociais, em que nós temos um acesso à informação e a reprodução dessa informação facilitada, a gente presencia, e eu estou dizendo isso como alguém que é entusiasta desse novo mundo, né? Nós temos uma redução de um espaço real de privacidade. Muitas vezes por iniciativa dos próprios indivíduos, né? Então, nesse caso, quando nós fazemos uma exposição pessoal, né, e aí a facilidade para a devassa da privacidade, são características desse atual momento histórico. E isso acaba gerando repercussões para o processo. A gente não pode fechar os olhos para isso. E a mesma coisa, e por causa disso, não somente para as relações jurídicas de direito material trabalhista, mas pensando especificamente para o processo, né? É muito importante salientar que o uso de meios eletrônicos para comunicação com as partes, oitiva de testemunhas e identificação de informações necessárias ao prosseguimento do processo tem sido cada vez maior por parte do trabalho. Nós já vimos colegas aí que estão utilizando o WhatsApp para tentativas de conciliação, já vimos discussão de verificar a situação para instruir uma contradita à página do Facebook, as curtidas que o indivíduo dá nas postagens, as fotos lá expostas. Já vimos situação de comunicação de atos processuais via WhatsApp, via Facebook. Já tivemos um colega aqui na Bahia mesmo, professor aqui do nosso curso também, sou Danilo Gaspar, juiz, minha cria foi meu aluno no mestrado, né? Hoje excelente juiz. Outro dia ele tinha uma situação, a testemunha não veio, não pôde vir, mas ele tinha contato, tinha um celular, fez a oitiva de testemunhas com anuência das partes. Esse é um lance interessante, principalmente nesse momento de adaptação, via FaceTime, rei. Olha, para que você vai ficar adiar um processo se as partes de comum acordo admitem isso? Eu posso perguntar, não vou registrar na ata. Está aqui falando. Ah, mas falta sentir o cheiro das partes, aquela coisa. Bem, cara, se as partes estão de comum acordo que aquele indivíduo está falando, não tem nenhuma impugnação, por que não se aceitar? É algo realmente fascinante. André, quanto tempo eu tenho ainda para falar ainda? Posso falar mais um pouquinho? Você me diz aí. Um beijo para você, André. Só para saber aqui, quero falar um pouquinho da Instrução Normativa 39, se for possível. Está podendo? Bota aí na tela aí, oi. 5 minutos, dá e sobra. Deixa comigo. Meus amigos, por favor, abra aí na tela, abra aí no cantinho a Instrução Normativa número 39 do TST. Muito importante. Essa Instrução Normativa saiu recentemente, a Instrução Normativa agora que foi editada pelo TST agora dia 15 de março, né, houve a resolução que publicou, né, que autorizou e aprovou o seguinte: o que é que você tem que estar ligado? Está lá escrito que há alguns dispositivos que o TST expressamente disse que não é aplicável. Eu confesso que alguns eu tenho alguma resistência, tá? Mas vamos lá. O TST disse que não é aplicável. Isso está no artigo 2º da Instrução Normativa. O artigo 63, que trata de modificação de competência e eleição de foro, ou seja, o TST não quis prestigiar
a autonomia individual da vontade das partes e dos seus advogados, né, que era uma característica própria do novo CPC. Não admitiu, olha, isso para mim é uma certa polêmica, a negociação processual, que está no artigo 190 e parágrafo único. Poxa, eu confesso que eu tenho resistência. Será que a gente não pode verificar determinadas situações de comum acordo, dividir, praticar, a tentar prestigiar a autonomia? Eu tenho minha resistência, eu admitiria, mas o TST diz que não. O TST também disse, e eu acho isso lamentável para a advocacia, né, que em função da norma expressa da CLT, o artigo 219, que diz que a contagem de dias seria somente em dias úteis, que não é aplicável, né? Acho que foi uma visão que não prestigiou a advocacia como merecia, talvez por justificação de pessoal, talvez pela previsão legal específica. A previsão de audiência de conciliação e mediação também não foi reconhecida aplicável. Isso faz sentido, porque o nosso processo já é em audiência. Prazo para contestação, não, que o nosso prazo é o de 20 minutos na mesa de audiência, ou, pensando no PJE, a apresentação antes, né? Adiamento em razão de atraso justificado superior a 30 minutos, entendeu? Que não, já que nós temos regra própria de atraso somente em relação ao magistrado, né? A noção de distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes, não se aceitou isso, o TST, não aceitou a prescrição intercorrente, o que não é novidade por causa da súmula própria do TST, né? Aquela questão do prosseguimento de julgamento não unânime de apelação, aquele negócio de convoca mais 2, 3, mas convocar para uma hipótese, o TST entendeu que não é aplicável, né? Realmente complicaria, mas é um tema interessante, né? Aquela questão das notas taquigráficas que substitui o acórdão, isso está no artigo 944, acompanha tudo aí na Instituição Normativa 16, na 39, tá? E a questão da desnecessidade do juiz Wacó exercer controle de admissibilidade na apelação, porque isso inviabilizaria, talvez, os tribunais, né, pensando em passar direto. As referências de embargos de divergência e prazo para interposição de agravo, não, porque nossas regras próprias. Agora, o que é interessante, muito interessante, é o artigo 3º. O que o TST disse? Ó, isso aí, meu irmão, se aplica. Aplica. Então, o que é que desde já nós podemos dizer aplicável? Artigo 76, parágrafo 1º e 2º, que trata sobre saneamento de incapacidade processual e irregularidade de representação. O artigo 138 seguinte, que trata do amicus curiae, como uma nova forma de intervenção de terceiro, perfeitamente aplicável ao processo de trabalho. A parte de poderes, deveres e responsabilidade do juiz, totalmente aplicável, salvo a parte final do inciso 5º. Me permita que, se você estiver em Salvador, no próprio Congresso da Múltipla, 13 e 14 de maio, aqui em Salvador, nós vamos fazer um papeando com Pamplona com Fernando Cajardoni sobre poderes e deveres do juiz. Será um prazer recebê-los lá também. Se quiser, pode participar aí pelas redes. Tema interessantíssimo aqui também sobre dano moral, por exemplo. Aí dizer que o valor pretendido de ação indenizatória, inclusive fundado em dano moral, tem de ser líquido, tem de dizer o valor, então não pode mais pedir dano moral conforme prudente arbítrio do juiz. Não pode. Processo de trabalho também. Correção de ofício do valor da causa, tudo bem. Tutelas provisórias, nós falamos a pergunta aí da colega, né? Distribuição dinâmica do ônus da prova, perfeitamente a nossa cara, esse é o processo de trabalho. Juízo de retratação no recurso ordinário, o artigo 489, que lá da fundamentação da sentença, totalmente aplicável, segundo o TST. Tem que estar ligado, meu velho. Remessa necessária, nós já tínhamos, então mantém-se a regra, tutela específica também, cumprimento da sentença de exigibilidade da obrigação de fazer, isso é interessante, pode ser um caminho para pensar, quem sabe, brevemente, num reconhecimento pelo TST de determinados acréscimos para que possa estimular o cumprimento, discussão sobre responsabilidade patrimonial também, a questão do princípio da colaboração do executado, né, de outros meios, artigo 805, a empenhorabilidade, a previsão específica. Note que o TST tem OJ dizendo da empenhorabilidade de salário, o CPC agora admite, mas acima de um determinado valor, perfeitamente aplicável, ordem preferencial de penhora também, os procedimentos sobre isso, basta em júri, a gente é top hits, né, bombou,
estimação da penhora, pagamento parcelado do lance. Há várias questões que podem ser objeto de aulas específicas. Você precisa ler a instrução normativa número 39. E agora eu não tenho mais tempo, mas eu quero dizer que foi um prazer enorme estar com vocês. Ter esse chat é um momento de interação, um momento que eu estou à disposição de cada um dos senhores para tirar dúvidas, para a gente conversar à vontade. Pretendo manter contato também via Periscope, vamos em outros campos, e por isso eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de estar co-coordenando com meus amigos Ariana Manfredini e Renato Saraiva, essa pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SERS, cursos online do Estácio. A melhor pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do país. Meu e-mail é rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br, meu Instagram rpamplonafilho, meu Twitter rpamplonafilho, né? O Snapchat rpamplonafilho, rpamplonafilho, acho que é 2, me procura lá, né? Você pode me procurar, será um prazer manter contato. Meu Periscope também é rpamplonafilho. Espero que a gente possa interagir, veja nas redes sociais, veja no Facebook, a fanpage também minha, a do Papeando com Pamplona, o programa tem fanpage específica, a fanpage também da minha banda, Crooners in Concert, uma banda de jazz, rock and roll. Será um prazer manter contato com vocês e eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe. Beijão.